Olá, como vai? Estamos de volta aqui, o nosso Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro. É um organismo que já tem 10 anos, reúne cerca de 50 instituições que defendem o homem do campo, que defendem também, claro, o homem da cidade, porque sem o homem do campo também não existe o homem da cidade e vice-versa, mas o nosso tema aqui é Pensar Agropecuária. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, Nilson. Que agradeço. Sempre um privilégio, né? Um prestígio enorme estar aqui. Eu que agradeço. E justamente agora, nesse tempo que a gente está cheio de notícia para debater, para conversar, no momento que a gente está aqui realizando essa entrevista, aqui atrás a gente está vendo representantes de comunidades indígenas. O Supremo vai definir proximamente aí algumas questões ligadas ao marco temporal da demarcação, e esse tema não está afeto, na verdade, a questão dos produtores rurais. Qual é a temperatura que o senhor está vendo com relação a isso? A diferença de outros tempos é que agora existe dois grupos, né? O grupo que está discutindo a liberdade econômica entre os próprios índios, os líderes indígenas, fazendo um grande trabalho que já iniciou lá atrás, mas agora com um pouco mais de protagonismo dos índios, onde eles querem ter liberdade econômica, ter o direito de produzir, que é o direito de ter um hotel ecológico dentro da sua estrutura. Ele quer produzir o minério, não só a agricultura, a soja, o milho, a fruta. Ele quer, de fato, se sustentar com o seu próprio suor. Então, esse é um grupo de indígenas que esteve em Brasília. Agora, esse novo acampamento vem exclusivamente para debater esse marco temporal, vai ser julgado no STF, devido a uma decisão liminar do ministro Fachin, que suspendeu todo tipo de debate na área indígena. Não é só questão de demarcação ou expropriação ou mesmo reintegração para proprietário que perdeu a sua terra por alguma situação, também não pode ser discutido. Mesmo aqueles que já têm liminar para retornar à sua propriedade hoje, devido ao liminar do ministro Fachin, ele não pode ser atendido, essa liminar, a FUNAI não pode atendê-la. Quer dizer, estamos de novo debatendo aquilo que é do século passado, né? A questão fundiária no Brasil continua sendo um assunto do século passado, de novo sendo debatido agora no STF, com o PL 490, que está dentro da Câmara Federal também para ser votado, que é justamente para discutir essa questão do marco temporal de uma vez, se realmente o índio que estava naquela propriedade a 5 de outubro de 1988 é dele a terra, e se não estava naquela data, não é dele a terra. Esse é o grande debate do PL 490, mas também que trata da liberdade econômica, da autorização para o índio produzir, buscar financiamento, buscar recursos, mas no campo das ações já está acontecendo. Por exemplo, Bolsonaro acabou de entregar com a FUNAI 40 tratores para aldeias, né, para povos indígenas, né, durante essa semana passada, retrasada, não me lembro, e que já faz a diferença, já para ele produzir, vai ter estrutura para produzir, capacitação, assistência técnica, qualificação, para que o índio possa, de fato, ter a sua independência financeira e a sua autonomia de vida. O deputado Nilson Leitão, que eu chamo de deputado, porque é um parlamentar, foi parlamentar e é do Mato Grosso, e o estado do Mato Grosso vive duas realidades bem diferentes que o senhor é testemunha. Primeiro, ali tem os Pareci, em Campo Novo dos Pareci, são indígenas que produzem soja, já tem mais de 10 anos, eles, se não me engano, são mais de 20 mil hectares. O senhor também conheceu a realidade de Soiamiçu. Então, são duas realidades de grupos indígenas, e se fosse fazer a comparação hoje entre uma terra e outra, quem é que evoluiu mais? Eu acho que o que aconteceu com a Soiamiçu, né, no Poço da Mata, lá em Mato Grosso, no Araguaia, é uma marca de um desaviso do governo, né? Colocou em xeque a posição de dois povos, o branco proprietário e o índio. Os dois foram vítimas durante todo esse tempo desse processo. Quando o governo, de fato, ele consolida a expropriação desses moradores, são mais de 4 mil famílias na época, tirando da sua propriedade, eram produtores, passam a ser praticamente bandidos, considerados invasores, e, acima de tudo, acabam com sua vida econômica, social e até humana. Muita gente suicidou e tudo mais. Isso aconteceu o quê? Essas áreas hoje estão sendo arrendadas de forma até ilegais, né, informal, né? Os índios não estão morando lá naquela região, continuam na sua aldeia, que tem uma distância,
Antes, com a vila, com o proprietário, com todo mundo, vivia em harmonia. Havia prosperidade. Prosperidade. A criança indígena estudava na mesma escola que a criança branca. Derrubaram a escola, hoje não tem escola nem para criança branca, nem para criança indígena. Ou seja, um grande desserviço que o governo, naquela época do PT, fez com o Brasil, e foi uma marca de que não existia uma política indigenista para o Brasil, existia uma política ideológica de alguns políticos em Brasília que usavam o índio como instrumento. Então a diferença dele para o Parecis é que naquela região, os proprietários rurais, ele mostra exatamente uma fotografia de uma boa relação. O vizinho do índio é o proprietário rural, e o vizinho do proprietário rural é o índio, porque as aldeias estão na área rural. E um acaba colaborando com o outro, um acaba sendo parceiro do outro. E a legislação vem justamente nesse sentido, para ser evoluída, em que o índio possa partilhar daquela tecnologia desse produtor para produzir na sua área e também ganhar dinheiro, não ficar dependendo de esmola, de Bolsa Família ou de outras coisas. É a evolução do índio também na questão social e econômica. Há 2 anos eu estive lá em Campo Novo do Parecis para o início da colheita de soja, em que estava também a ministra Tereza Cristina, a ministra do Meio Ambiente, ministro, enfim, estava o governo lá mostrando, inclusive a dificuldade que os indígenas que tentam fazer atividade econômica em suas aldeias enfrentam. Por exemplo, havia uma multa de 120 milhões do IBAMA em cima da comunidade, porque não tinha licenciamento ambiental e estava plantando soja transgênica. Então, esses pontos eles estão evoluindo. O senhor que acompanha o Instituto Pensar Agro ajuda a Frente Parlamentar da Agropecuária a tomar decisões, a orientar os parlamentares. Como é que está essa questão do licenciamento ambiental para a terra indígena e uso de sementes geneticamente modificadas? Isso tudo já é uma evolução, né? Se pode para o branco, pode para o índio. Isso que é a diferença. Agora que nós temos ainda um licenciamento ambiental, uma legislação bem defasada, atrasada com a realidade brasileira. Então, já aprovado na Câmara Federal e agora no Senado precisa ser aprovado, né? Está no Senado, a relatora é a senadora Cátia Abreu, que é a relatora do licenciamento ambiental no Senado, que a gente pede que acelere logo, que aprove logo. Não é só a questão do índio, é uma questão geral do transporte, da logística, de tudo que está emperrado devido a uma legislação capenga que nós temos, burocrática, ineficiente e que não conduz com a realidade brasileira, não tem nada a ver com a realidade brasileira. Aliás, né, se pegar o Código Florestal e as exigências ambientais do Brasil e colocar em qualquer país do mundo, esses países vão fechar. O Brasil realmente precisa virar essa página, o licenciamento ambiental é imprescindível também para indígena. Nilson, eu estive lá em Raposa Serra do Sol, já estive lá 3 vezes depois da homologação de 2005, e acompanhando o que aconteceu ali. Então, você tinha em Roraima um estado produtor de arroz, você tinha os indígenas que faziam parcerias ali com os brancos ali, os produtores, os arrozeiros. Aí, por decisão da Suprema Corte, foi confirmada a demarcação, os arrozeiros saíram, os indígenas ficaram, e a situação não é boa. Nem para os arrozeiros, que tiveram que sair do Brasil, e os indígenas que ficaram lá e estão vivendo de Bolsa Família. Então, eu pergunto, nesse caso específico, o que está acontecendo no Brasil? Nós temos 14% do território brasileiro são formados de terras indígenas, né? Eles têm... São 1 milhão de indígenas, 1 milhão e pouco, menos. 750 mil aldeados. Você tem um número que você estava mostrando anteriormente? Quanto indígena, você pode até consultar aí. Qual é a comparação entre a situação no Brasil com outros países? Não, o Brasil ele tem, para cada índio, ele vive numa média de 270 hectares por indígena. Quando, por exemplo, a Austrália, que é o segundo colocado, está lá em 160. A Bolívia em 4 hectares. Os Estados Unidos em 9 hectares. Então você vai pegando o comparativo. O Brasil é um país que atendeu os indígenas. O grande erro desse debate do marco temporal e de aumentar as indígenas apenas como um ponto de bandeira política é quase uma covardia, é desumano com o país, e quem defende essa bandeira de apenas discutir a ampliação, a demarcação, sem nenhum critério de fato se isso vai fazer a diferença, realmente não estão fazendo nada de forma republicana para um país, é somente bandeira política mesmo. Aquela aldeia, se por acaso tiver uma ou outra no Brasil, e não deve ter mais que 2, se tiver, que realmente pode ter mais índios do que terra ali, numa área mais exprimida, tudo bem, discute a desapropriação, vai lá, indeniza o proprietário rural, faz um grande acordo, o Estado brasileiro tem força para isso. Agora, a legislação como está, eu fui presidente da PEC 215, pedi já para mudar isso lá atrás, a PEC está pronta para ser votada, agora tem o PL 490, que é a mesma coisa, porque a pergunta é simples, Valteno. Se o Brasil foi descoberto em 1500 só tinha indígena, não é possível que de 1500 até 1988
Esses índios não acharam ainda a sua casa, sua terra. Não, mas foram tirados lá, não é verdade. Quando foi tirado foi num grande trabalho do Estado, com Vilas Boas ainda, época de Rondon, que criou o Parque Nacional do Xingu de forma muito estruturada e está lá preservado até hoje. Então o resto é conversa fiada. Quando se tira o proprietário rural, prejudica, empobrece o proprietário rural, achando que vai ajudar o índio, não. A Suiamiçu, Raposa Serra do Sol, em todos os lugares do Brasil que fez isso, empobreceu os índios, empobreceu o branco, empobreceu o Brasil. Então o Estado, eu repito, com essa regra, ele faz com que tem duas vítimas no campo, o índio e o proprietário rural. Porque tem um detalhe interessante, não tem um boletim de ocorrência no Brasil que fala que um proprietário rural, invadiu uma área indígena. Não tem. A não ser quando, aquele tempo, a FUNAI demarcava desavisadamente e tornava aquela propriedade rural legítima e escriturada para aquele produtor, tornava ela área indígena. Aí ele vinha como invasor. Mas porque inverteu o jogo. Tirar a propriedade dele, não ao contrário. Então a grande realidade do Brasil é essa. É essa demarcação de forma equivocada, covarde e que não ajuda o índio. Ao contrário, em 10 anos aí, de 2016 para trás, aumentou em morte de índio no Brasil 178%. 40% desses índios mortos eram crianças de 1 a 5 anos de idade. Não é por problema de terra, não foi por conflito, não foi por guerra, não foi por tiro, não foi por facada, foi nada. Doença, abandono, onde o Estado brasileiro abandonou o ser humano indígena preocupado em discutir patrimônio fundiário. Um absurdo. Bom, Nilson Leitão também é de um estado produtor de grãos, o maior produtor de grãos do país, e briga pela construção de uma ferrovia chamada Ferrogrão, está parada no Supremo, e todo o transporte de grãos ali daquela região, centro-norte de Mato Grosso, tem que sair por uma única via de escoamento, que é a BR-163, perigosíssima, e essa ferrovia sai ou não sai? Tem que sair, Valteno. Vamos por etapa. Primeiro, quando se cria aquela região, na Amazônia brasileira, porque não é apenas, não só tem bioma Amazônia ali, é porque também é de Amazônia Legal e outras coisas. Primeira dificuldade de ter uma rodovia, uma BR-163. Teve. Depois para ter energia. Teve. Agora se tornou o maior produtor de grãos do Brasil, aquela região toda. E nós, para tirar de lá o produto e escoar e exportar, teria que ir para Santos e Paranaguá, que são 2.300 quilômetros. Miritituba acontece no estado do Pará, 1.000 quilômetros de distância entre Sinop e Miritituba, numa rodovia pronta, instalada, funcionando, com milhares de caminhões, carretas trafegando ali anualmente, levando toda essa riqueza para o porto de Miritituba, que são apenas 1.000 quilômetros, reduzindo o custo. O que está se discutindo? Uma ferrovia que sai de Sinop até Miritituba, 1.000 quilômetros, num sistema americano que é paralela à BR-163, não está desmatando nada, que está na faixa de domínio do DENIT, do Ministério do Transporte, que é da União. Então, naquela faixa de domínio vai a ferrovia e aqui vai a rodovia. Você, com a ferrovia, você está tirando centenas de milhares de caminhões, evitando um monte de coisa que está acontecendo naquela rodovia, dando a ela a oportunidade de trafegar famílias e tudo mais. Fora a questão econômica, que vai reduzir o frete mais caro do mundo é brasileiro. Vai reduzir o frete. É um impacto ambiental positivo, não tem impacto negativo. Não prejudica uma aldeia indígena, nem um ribeirinho, nem um quilombola. É muita conversa fiada sobre isso. Não tem isso, já tem uma rodovia, já tem o porto e já tem a produção. Não está se inventando nada novo. Está se inventando um modal de transporte que tem um impacto ambiental mais eficiente, que não prejudica. Agora falar que a ferrovia vai prejudicar o quê? Nada. Então, na verdade, o debate é mais econômico. Pois é, mas tem aí essa questão, está parada no Supremo, porque entidades ambientalistas, Ministério Público, a ferrovia, na verdade, ela corta ali 400 hectares de uma área de 1 milhão do Parque do Jamachim, e que o governo vem reduzindo essa, vamos dizer assim, essa bocada que a ferrovia, ela vem na paralela ali, na área de domínio da BR, mas pega um pedacinho do parque. Por isso, está parada. Agora você imagina, né? Agora, não poderia compensar essa entrada no parque com reflorestamento de outra área? Claro, mas isso não é o problema, isso nunca foi negado. O problema é que não é esse o problema, não é apenas esse o problema. Tem a questão econômica agora. Tanto que na PEC 215 e nas condicionantes da Raposa Serra do Sol, está escrito muito claro que não pode impedir o desenvolvimento econômico regional, porque isso é sustentabilidade. Tem muita gente que fala a palavra sustentabilidade e não sabe nem o que significa.
Sustentabilidade é justamente uma evolução econômica, fazendo com que a produção e o meio ambiente andem junto, mas a evolução é econômica. Sustentabilidade, nós estamos falando de desenvolvimento. Não estamos falando de ficar tudo segurado, parado ali, não. Estamos falando em construir só parques. Sustentabilidade é desenvolver as pessoas junto com o meio ambiente. Essa é a grande diferença. As pessoas precisam desenvolver trabalhando, gerando emprego, gerando renda. Então, essa questão de 400 hectares não pode ser a desculpa. A briga ali é econômica. Grupos econômicos querem num trecho, o outro quer no outro. O que eu falaria? Eu quero todas as ferrovias. Eu quero aquela que atende esse grupo econômico que está contrário, eu quero essa que atende a Ferrogrão, que também é outro grupo. Quem não pode perder isso é o Estado brasileiro, porque a Ferrogrão não significa uma revolução regional, significa uma revolução nacional. Você pode reduzir o preço das commodities a partir do frete e ser mais competitivo com o mercado internacional. Hoje, por exemplo, a ferrovia ela vem lá do Sudeste, Sul e vai até onde? Mato Grosso? Vai até Mato Grosso tem o que sai da Bahia, que é a FICO, né? Passa por Goiás. Ela vai até assim, Água Mato Boa. Grosso, onde é que está ligado a ligação ferroviária em Mato Grosso? Não, São Paulo, ela sai de São Paulo, né, que é a antiga Ferronorte, que agora é a Rumo, ela sai de São Paulo, atravessa Mato Grosso do Sul Rondonópolis, na verdade. E vai até Rondonópolis. Essa tem agora uma licitação, ela já era uma ferrovia federal, né, um trecho federal da própria Rumo, e agora ele desistiu do trecho e o governo lançou estadual, o mesmo trecho, que sai de Rondonópolis, Cuiabá, e vai descer até o norte de Mato Grosso, que é ótimo, vai encontrar uma com a outra, não tem problema. Porque o problema é o seguinte, na verdade nós temos a Ferrogrão, que nasce em Sinop, vai até Meritituba, e tem uma que vem até, já está até... Licitando. Eu digo assim, fica esse intervalo entre Cuiabá e Sinop, que ainda é a BR-63. Não tem ferrovia nesse trecho ainda? Não tem ferrovia, nenhuma delas, é tudo documento. A ex-presidente Dilma lançou 4 vezes a ferrovia em Lucas do Rio Verde, mas só ficou no 3D, no 4D e no papel. Porque é mais de 2.000, né, Nilson? Porque quando você sai de Mato Grosso ali, até chegar nos portos de Vitória ou lá no sul, e depois você tem que exportar esses grãos para o Canadá, os Estados Unidos, e vai fazer contornar 4.000 quilômetros de costa, subir para lá, quando na verdade poderia encurtar isso. Não, a frente, quem sai por Miritituba vai estar a uma semana de frente por quem sai de Paranaguá e Santos, que ele vai fazer toda a volta na costa. Enquanto você sai de Miritituba, você ganha uma semana de viagem para Roterdã, por exemplo, por de Roterdã. Imagina a redução do custo de frete. Demais. A competitividade aumenta. E com outro detalhe, o eletroeletrônico que sai de Manaus também tem um estudo que pode voltar por ali, ao invés de sair Belém-Brasília. Então, essa diferença de todo eletroeletrônico que vem abastecer o sul do país também pode ser uma saída por ali. Então, a Ferrogrão não é mais uma questão de debate de um jeito ou de outro. Mas eu só quero assegurar isso, que nas condicionantes da Raposa do Sol deixa bem claro que não pode impedir rodovias, ferrovias, desenvolvimento, mesmo passando por áreas de parques indígenas, estudando o impacto, não estragando nada, precisa continuar andando, porque isso desenvolve uma região e não tem impacto que vai estragar o meio ambiente com isso. Ainda mais uma rodovia do modelo dessa, que é paralela à rodovia e está dentro ali de toda essa faixa de domínio. Então, não há por que discutir isso. É uma ferrovia de mais de 23 bilhões, nasceu com um projeto da iniciativa privada, não tem dinheiro público ali envolvido, e ela vai ser construída com dinheiro da iniciativa privada. Tem muita gente querendo colocar dinheiro ali, e o que atrapalha? Inteligentemente, aqueles que são contra esse desenvolvimento, contra a competitividade brasileira, alegam que ali vai afetar o meio ambiente e a Amazônia brasileira. E é claro que aí os investidores acabam recuando. E aí a canelada entre gente que está produzindo, né? Porque exatamente. Você veja, tem ali essa questão da soja, do algodão, eu estive lá vendo, acabou de ter a colheita agora, nós estamos com super safra, atrás de super safra, o meio rural não parou durante a pandemia, você é exemplo disso, sabe disso. Então, será que não falta? O que está faltando, então, para isso? Ainda é um pensamento pequeno do monopólio, de achar que o monopólio ainda pode resolver problemas? Eu acho que essa liderança, o ministro Tarcísio esteve em Sinop no dia 22 de agosto, dia 21 de agosto, fez um grande evento, a região se mobilizou, veio prefeitos, vereadores, lideranças, entidades do Pará e de Mato Grosso, dos dois estados interessados diretamente, e é o interesse do Brasil. E o ministro Tarcísio é um defensor
fortíssimo da Ferrogrão, conhece o projeto, trabalhou no projeto ainda como técnico, quando eu dirigia a PPI, do governo Michel Temer ainda, na época, e ele então conhece bem esse projeto, que é um projeto que não é de agora, é um projeto que começou lá em 2010, 2012, 2016, ele acabou entrando na lista do PPI, das 33 obras que estavam ali no PPI, que é o plano da infraestrutura, apenas a Ferrogrão não saiu do papel, o restante todos saíram. Então só ficou a Ferrogrão, que não era um problema, passou a ser um problema quando alguém economicamente não se sentiu beneficiado. Então a briga é muito mais econômica, que acaba bancando, fazendo com que isso aconteça, trazendo gente de fora, ONGs, para poder debater esse Brasil. Eu conversei esses dias com o Aldo Rebelo e vai chegar ONGs aí, senadores americanos, fazer um protesto. Imagina se um grupo de brasileiros resolvesse baixar nos Estados Unidos e falar, nós somos contra a construção da ferrovia, ou na Rússia, ou na China. Não, nem existe lá, eles dão risada do brasileiro quando o brasileiro embarca numa dessa, né? Porque uma coisa que é muito séria, que é um tema que já vai começar a discutir, é tirar esses novos estados, né, do programa Amazônia Legal. Porque a Amazônia Legal é um programa econômico, não tem nada a ver com bioma, não tem nada a ver com meio ambiente. Foi criada a Amazônia Legal em 1950, para poder estimular a integração. Porque somente a Sudan tinha recursos. Era um programa da Sudan, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Mas esses estados, a maioria, não fazem parte desse bioma. Vários municípios não fazem parte desse bioma. E às vezes as pessoas confundem, né, o que é a Amazônia Legal com o bioma Amazônia. Então, primeiro é isso, começar a limpar essa questão ideológica desse tema e palavras que confundem a questão ambiental com a questão do desenvolvimento econômico. E a outra coisa é essa autonomia. Essa autonomia dizer o seguinte, do mesmo jeito que tem tem estrangeiros querendo vir se meter na questão desse desenvolvimento, também tem estrangeiros querendo vir financiar, e são muitos. Que não são vários, eles querem pôr dinheiro, trazer muito dinheiro para o Brasil para financiar as ferrovias e às vezes são impedidos por isso. Por isso que agora chegou a hora de ter uma conversa de homem, não de menino, de falar, olha, agora o governo precisa fazer isso, precisa enfrentar isso e resolver. O que o STF quer? Que faz uma lei resolvendo isso? Vamos para o Congresso fazer essa lei, vamos resolver o problema. Não pode, vai acabando as desculpas, vai se perdendo tempo, mas é preciso resolver um assunto tão importante para o Brasil. O Brasil não pode ser o maior produtor de grãos do mundo e não pode ser o pior em logística do mundo. Não, lá em Sinop, cidade da qual você foi prefeito, em uma das cidades mais avançadas, evoluídas, com a renda per capita, enfim, quem conhece Sinop no Mato Grosso sabe disso. Então, eu conversando lá com o presidente da Associação Comercial e Industrial, com produtores rurais, eles falaram que o ministro do Supremo pegasse um caminhão daquele, entrasse numa boleia de um caminhão daquele e fizesse um trecho de Cuiabá até Sinop, ou de Sinop até Miritituba, para saber o quanto que aquela rodovia já matou. Porque é uma rodovia feita... Mais de 500 pessoas já chegou a matar no mês, famílias, já chegou até essa média. Então você tiraria do fluxo são 2.000 bitrens dia, expelindo CO2, fumaça. Como é que pode não... Destruindo o asfalto. Destruindo o asfalto, destruindo o meio ambiente, matando pessoas, ceifando vidas, quando você poderia ter tudo isso junto com a ferrovia. Você tem a ferrovia, ainda tem outro ingrediente que nem vale a pena tocar agora, mas você tem ainda a hidrovia, que está lá parada também, a Telespires Tapajós, que leva até lá, que você substitui 1.500 carretas por barcaça dentro de uma hidrovia. 1.500 carretas por barcaça. Então isso são temas que no mundo, os países evoluídos, o Canadá e outros países, eles fabricam canais, eles constroem canais para ter hidrovia, que nós temos pronto. Mato Grosso e Pará são os dois estados mais ricos hidricamente do Brasil. Então são os dois estados que mais têm rios, mais têm córregos, né? Mais têm canais, mais têm vias para poder sair. E tem essa dificuldade das hidrovias, que é outro tema ideológico atrasado, ignorante e covarde com o Brasil, que poderia estar resolvendo esses modais. Você imagina, o Brasil, que só é um país rodoviário, tivesse ferrovias na quantidade e hidrovias funcionando o que tem, não precisa construir nada novo, já está pronto os canais. Bom, Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensarab, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que você aproveitasse o minuto que lhe resta para dizer quais são os outros focos, alvos do Instituto Pensarab nesse ano
As entidades, junto com a Frente Parlamentar, que é a grande razão da nossa existência, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e os temas do governo e do Congresso. Nosso papel é dar eficiência ao tema, dar a técnica nos temas e discutir para que realmente o Brasil desburocratize, dê mais eficiência e possa andar mais depressa, tirando o peso das costas do setor privado que faz esse trabalho. E, na verdade, nós temos a regularização fundiária, que é um ponto imprescindível, já passou na Câmara agora, com alguns pontos que ainda vai ser discutido, vai para o Senado, já está no Senado. Licenciamento ambiental nós também vencemos, lá na Câmara, já está lá no Senado. Ainda tem o defensivo agrícola, que é outro tema extremamente polêmico, porque querem que seja polêmico, que não deveria ser, né? Porque comprar remédio moderno é tudo que o ser humano quer. Saiu o lançamento do laboratório, quero comprar no dia seguinte. O produtor gosta de ficar usando defensivo, que é caro. Não, a Argentina está usando o produto que foi lançado o ano passado. Nós estamos usando o produto de 10 anos atrás porque a nossa legislação está debatendo pelo em ovo, discutindo detalhe. Então, o Brasil está atrasado, precisa modernizar, e o Brasil é um país tropical, né? Sol o ano inteiro, seca 6 meses, chuva 6 meses, precisa ter defensivo agrícola, precisa ter agrotóxico, você não consegue concorrer com a praga, com o inseto, eles vão comer tudo esse produto e não vai poder exportar, gerar emprego e gerar renda, não vai poder alimentar as famílias brasileiras e nem aquela 1 milhão de pessoas no mundo que depende da nossa exportação. Então, só por último aí, a ONU tem um estudo que até 2030 vai precisar de 20% a mais de alimento no mundo. E o Brasil sozinho é responsável por 43% desse quinhão que vai faltar, enquanto a Europa inteira é responsável por 12%. Então a gente precisa produzir mais, para isso precisa segurança jurídica, que está na questão fundiária, direito à propriedade, a segurança jurídica que está no licenciamento ambiental, a segurança jurídica e a modernização, o avanço também está na lei defensiva agrícola. Então tudo isso são os golaços que a gente precisa fazer. Então, chegamos aí ao final da nossa questão de ordem. Eu quero agradecer imensamente o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensarado. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a você que acompanhou mais o programa. Semana que vem a gente volta com mais um convidado para debater aqui o nosso agronegócio brasileiro. Até semana que vem.